amigas que estamos reunidos aqui numa ocasião tão especial, e eu quero agradecer a oportunidade de estar destacando uma fala no meio de um coletivo tão especial, tão importante. Eu tive a oportunidade de encontrar aqui amigos de jornadas de 20, 30 anos atrás, e só essa oportunidade de encontro já me enche de alegria. E as duas conferências que nós tivemos hoje pela manhã, abrindo a estrada para essa nossa conversa agora à tarde, me animou muito a pensar como que, de algum lugar, de algum ponto nesse continente, né, nessa geografia do planeta Terra, desse organismo que muito bem foi lembrado aqui, vivo, esse organismo que respira, transpira e inspira a gente também a andar e pensar nesses lugares daqui da Terra. Nós, durante muito tempo, temos sido induzidos a uma visão extremamente limitada da maravilha que é o planeta que nós vivemos, da riqueza que esse planeta nos proporciona, da imensa capacidade que ele tem de nos regenerar, de nos alimentar, de nos suprir de tudo que precisamos. Mas nós estamos reduzindo cada vez mais a nossa capacidade de ouvir, de escutar o que essa terra fala, e o nosso barulho é tão ruidoso que nós estamos próximo daquela perda que foi mencionada aqui, da nossa relação entre o conhecimento e a nossa capacidade de pensar, entre conhecimento e a produção desse conhecimento, que seria um evento resultado do nosso desenvolvimento tecnológico e da nossa rendição a uma tecnologia capaz de ter sobrevida, independente da colaboração que nós estejamos mantendo com essa tecnologia. Se tem a possibilidade de uma inteligência artificial sair nos governando, é porque nós teremos chegado a uma qualidade radical de afastamento da natureza e de uma burrice artificial. Porque nós não somos burros artificiais, nós somos inteligências originárias, original da Terra. Mas se nós nos afastarmos demais, a gente pode se tornar burros artificiais. E pensando nessa possibilidade de nos tornarmos burros artificiais, eu queria convidar vocês para a gente pensar, a partir desse lugar da Terra, que é a América Latina, mas que é esse continente americano todo, com essa configuração que nós podemos, todo mundo, imaginar. E nesse vasto território, onde nós temos povos vivendo nas mais diferentes condições, digamos assim, de governança, de autonomia e de conhecimento sobre os lugares de onde tiram a sua subsistência, de onde tiram o suprimento para a sua vida. Para a sua vida no sentido de manter a saúde, de ter o que comer, de não beirar aqueles lugares da miséria, mas também de alimentar a sua reprodução cultural, a sua capacidade de seguir criando cultura, de seguir
produzindo subjetividade, imaginando mundos, criando mundos, e não reduzindo mundos. Eu tenho percebido uma crescente tendência nos coletivos de redução de mundos, redução do mundo. Ao invés de perceber as possibilidades de expandir no sentido da nossa integração e interação com diferentes camadas de mundo, eu vejo as pessoas cada vez mais assustadas e tentando se refugiar quase que em micromundos, que talvez esteja também nos induzindo aquela vontade de pensar o desenvolvimento local. Se tem alguma coisa de simpático, de atraente na ideia do desenvolvimento local, pode ter também uma armadilha muito próxima de todos nós, na ideia de olhar o desenvolvimento local como se fosse o último reduto onde nós podemos continuar pensando como comunidade humana no planeta. O planeta definitivamente não é um local. Se nós podemos chamar ele de planeta, que já é uma abreviação, nós deveríamos, na verdade, lembrar o tempo inteiro que somos nós, esse organismo vivo. Nós somos poros desse organismo vivo. E enquanto nós estamos profundamente agarrados nesse organismo vivo, nós somos capazes de pensar a extensão desse organismo vivo, atuar como esse organismo vivo, sermos inteligência da Terra. Sermos inteligência da Terra é um lugar muito especial que a gente não deveria, de jeito nenhum, abandonar para ocupar um lugar de uma burrice artificial, que é longe da Terra, é artifício, imprime um ritmo, uma relação doente com o organismo vivo da Terra, naturaliza na nossa educação, quando crescemos, de criança, de menino, de adolescente, de adulto, nesse percurso que vai do sujeito ser um menino até ele virar um adulto. Tem um divórcio da vida, ele vai se divorciando de ser filho da terra, de ser filhote da terra, de ouvir a terra, de aprender com a terra, e começa a se aproximar desse lugar que nós estamos considerando que seria um lugar da burrice artificial, e ele é tão artificial porque ele precisa agora do suporte de uma porção de invenções, que seriam as tecnologias todas, para ajudar a fazer a passagem do tempo aqui na Terra, onde a própria experiência da vida fica transformada ou fica reduzida numa ideia de cada vez mais consumir coisas, como se a própria ideia da vida fosse uma travessia num deserto do consumo, né? Seria o consumo da vida. Não é que você vive para consumir. Você já está convencido de que a vida é alguma coisa para se consumir. Então, nós não podemos nos conformar com uma redução tão miserável do sentido da vida, de que ela seja só para consumir mercadoria, produzir mercadoria e trocar mercadoria. Não podemos aceitar o caminho, que a experiência da vida de uma pessoa começa na sua mais tenra idade e termina numa fila de mercado, consumindo a última bugiganga que o mercado inventou para transformar aquilo no objeto do sonho, do desejo, da realização das pessoas, seja indivíduos ou coletivos. É gravíssimo quando isso afeta coletivos, quando afeta comunidades inteiras, que é digamos, o lugar que eu gostaria de convidar vocês para a gente pensar, que é onde tem se dado a maior parte
dos embates entre esse mundo do mercado, da mercadoria, e o que a gente poderia, para os termos desse encontro nosso, chamar de o lugar da natureza, que é onde estão as florestas, onde estão os rios, onde estão as montanhas, constituindo as paisagens cheias de significado para os coletivos, para os povos que vivem nesses lugares, vivem em lugares onde a terra pulsa, onde a terra tem vida, onde a terra tem comunhão com os seres chamados humanos que vivem nesses lugares, e que muitos desses povos, muitas dessas culturas, ainda não têm a mesma construção que nós estamos compartilhando aqui, da ideia de um humano, especialmente desse humano que vem a ter direitos, que constitui pessoas jurídicas, que tem personalidade. Eu estou falando de lugares onde tem povos que a própria ideia da Declaração dos Direitos Humanos, ou dos convênios que asseguram esses direitos humanos, sequer são contratos válidos, são percebidos como contratos válidos. São povos que vivem outros contratos, que vivem outras trocas, né? Estabelecem trocas que se dão em outros termos e que possibilita que os seres humanos se estendam para além das suas, digamos, fronteiras locais, regionais, culturais, e que estabeleçam relações com muitos outros seres da natureza, e que ouvem outras vozes, ouvem as vozes das montanhas. Quando nós pensamos na América Latina, nós não podemos esquecer os nossos parentes que vivem na Colômbia, no Peru, na Bolívia, e esses povos que vivem nessas regiões de floresta, tão próxima das fronteiras nossas do Brasil, e que se constitui nisso que nós chamamos de bacia amazônica, e que os brasileiros, eu não sei porquê, por algum problema, por alguma dificuldade, os brasileiros acham que o destino da Amazônia vai depender do que nós fizermos na Amazônia. Isso é uma doce ilusão. Tem muito mais gente inserida, envolvida com isso que vocês pensam que é a Amazônia, do que os brasileiros que estão nessas beiradas de floresta que nós arranhamos da metade do século XX para cá, com a ilusão de que a gente governa alguma coisa. Até final da década de 70 e 80, os meios de comunicação daqui do Sudeste, eles se referiam à Amazônia como o inferno verde. O inferno verde. O jornal que passava antes do filme no cinema dizia: a Amazônia, o inferno verde. Ora, se há 40 anos atrás éramos tão retardados que chamávamos mais da metade do nosso país de o inferno verde, de certo que a gente estava imaginando que essa outra banda fosse uma espécie assim de céu amarelo, céu azul, céu cor-de-rosa, céu qualquer coisa. Acontece que esse pedaço do céu está cada vez mais, digamos, depredado, né, ou predado. E o que está sobrando para o nosso imaginário como um lugar para onde a gente pode fugir, como dizia a canção do Gilberto Gil, né? Vamos fugir para o Guaporé, né? Vamos fugir para a Amazônia, vamos, no nosso imaginário, fugir para algum lugar onde a gente não transformou ainda num lixo. Será que o nosso imaginário, quando pensa na Amazônia, pensa de verdade num território de humanidades, num território onde nós podemos ampliar os nossos afetos, reconhecer os povos que vivem nesse lugar, colaborar com esses povos, levando aquilo que foi mais de uma vez referenciado aqui como inovação, pesquisa, desenvolvimento, conhecimento? Ou será que isso são só expressões que nós usamos para consumo, digamos assim, próprio, mas que não somos capazes de transformar em ação, em ação de verdade, que envolve o nosso compromisso, o nosso relacionamento com milhares de famílias que vivem nas beiras dos rios, que estão sendo transformados
para a construção de barragens, para grandes barramentos que têm nomes como Belo Monte, Giral, Santo Antônio, mas que, na verdade, são traduzidos em remoção de milhares de famílias ribeirinhas que são jogados em assentamentos horrorosos, de difícil aceitação por aquelas comunidades, gente que viveu sempre em espaços amplos, com liberdade, de repente tem que morar naqueles conjuntos que a Eletronorte e que o governo constrói para botar ribeirinhos removidos de beira do rio Xingu e de outros rios, como Madeira, e tentativas de fazer isso no Tapajós. A Amazônia, que nós devemos invocar, gente, é aquela Amazônia de onde nós, como cidadãos de um certo país da América do Sul, podemos interagir junto com as comunidades que vivem nesses lugares, as comunidades indígenas, os ribeirinhos, os seringueiros, para que eles tenham seus direitos territoriais, os direitos de continuar vivendo nesses lugares, os direitos culturais de continuarem vivendo nesses lugares, sendo respeitados pela parte empreendedora do sudeste do Brasil. Essa parte empreendedora do centro-sul e sudeste do Brasil, que de vez em quando resolve transformar 6.000 quilômetros de áreas protegidas em áreas disponíveis para o avanço do agronegócio. Esse manjado agronegócio, que está com as mãos atoladas na lama e no sangue, ele está agarrando o pescoço dos índios, dos seringueiros e dos ribeirinhos, com a justificativa de que eles precisam melhorar a performance da economia desse país. Estão matando as pessoas para melhorar a performance econômica desse país. Um país que deveria ter vergonha de não fazer nada para conservar a sua biodiversidade e deixar de barato que os consórcios, que as grandes corporações façam a governança do nosso território. Em último caso, por uma ausência total de inteligência orgânica, capaz de fazer a governança do país, nós somos governados por uma burrice artificial. E isso tem custado a nossa vida e tem custado a biodiversidade, os recursos que nós tanto atribuímos valores a eles, mas que eles estão sendo, assim, devassados. Devassados pelas madeireiras, pelos garimpeiros, pelas mineradoras. Só dentro do território Yanomami tem 8.000 garimpeiros. Você tem uma população de 30.000 Yanomami com 8.000 garimpeiros lá dentro. Isso é uma coisa escandalosa, né? O Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, essas agências todas de controle e fiscalização, eles deveriam fazer alguma coisa, eles não deveriam deixar que os Yanomami fossem trucidados por garimpeiros à mão, né? Sem sequer precisar usar armas. Ou levar doença, como tem sido constante. Então, nós temos, digamos, 2 desafios à nossa frente, que seria o da conservar o que ainda existe de áreas, de territórios, onde os povos, com alguma autonomia, mas a custo da sua própria vida, fazem a conservação da biodiversidade. Esses territórios, eles têm escala também, é possível medir. De vez em quando, para sacanear o povo indígena, dizem que os índios têm 10% do território do Brasil, que seria em torno de 100 milhões? Seria em torno de 100 milhões de hectares. Vocês façam a conta. Eu não tenho muita paciência para essas contas, porque eu acho que é mais um reducionismo. É medir a vida, né? Medir esses territórios é uma pretensão de medir a vida. Pelo menos medir aquela vida que bate, a vida que dá sentido e que anima os seres humanos a criar cultura, a pensar o mundo, a animar-se no sentido da própria reprodução da vida como um bem. É a vida como um bem. Não são os bens como patrimônio. Não é a apropriação da natureza. Não são os recursos naturais. Quando eu escuto uma conferência, ou uma aula, uma palestra, onde as pessoas insistem em chamar o que a natureza nos propicia para respirar, para comer, para beber, de recursos naturais, eu fico
pensando, até quando? Até quando vamos continuar tratando a nossa mãe, a terra, como um recurso? Se é um organismo vivo e se é a nossa mãe, como que ela é um recurso? Recurso. Olha que redução, gente. Imagina, eu chego na minha casa, dou um abraço na minha mãe e falo, e aí, recurso? Eu vou fazer um bife com seu braço? Eu vou fazer uma torta com sua orelha? Então, a linguagem, a subjetivação, o jeito que nós pensamos a natureza, o jeito que nós pensamos esses lugares que nós chamamos de natureza, também já é uma travessia no deserto. Se nós precisamos nomear e temos tanta dificuldade de nomear, é porque nós estamos mesmo com o nosso coração batendo num ritmo tão diferente do ritmo dessa nossa mãe que é a terra, que nós precisamos buscar um monte de adjetivos para a gente conseguir falar de alguma coisa sobre ela. E como ela é muito generosa, ela pode dizer, está bem, filho, tá, entendi o que você falou. Mas as mães são assim. As mães pegam um filho gago, trôpego, e falam com ele, tá bom, filho, entendi, senta aí. Então, a terra está fazendo isso com a gente há muito tempo. Mas como ficou bem claro aqui, nós já chegamos a alterar tanto a nossa pegada na terra, a ponto da gente estar compartilhando um tempo agora que nós chamamos, uma era, que nós chamamos de antropoceno. Antropoceno. Quantos de nós conseguem fechar o olho e pensar qual a altura daquela película que cobre esse organismo da Terra, que nós chamamos de chão, de solo, onde é praticada a maior parte das atividades de suprimento das cidades, das nossas demandas de consumir comida, fazer casa, tirar madeira, tirar o minério. Pensem bem, pensa como que é frágil, como que é uma película fininha que recobre esse maravilhoso organismo da Terra, essa parte que nós podemos dispor dela para fazer todas as nossas atividades de formiga aqui na superfície. Essa camada já está quase toda revirada e envenenada pelas nossas atividades. Nós estamos atuando sobre esse organismo, sobre essa pele desse organismo, de uma maneira tão desorganizada, tão bagunçada, que nós já conseguimos criar todo tipo de incidência sobre ela, adoecendo, machucando. Em alguns lugares, por uma resistência inimaginável, alguns povos de até 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, mas nunca mais do que isso, nunca 100 mil, 1 milhão de pessoas, ainda resistem em alguns vales, montanhas, em algumas regiões desse lugar grande, que os nossos vizinhos das fronteiras, com esse requadro de desenho que o Brasil se vê dentro dele como o Brasil, e que ignora que do lado de lá do rio, a mesma floresta se estende, o mesmo rio se estende, e pode ser a Bolívia, pode ser o Peru, pode ser a Colômbia. E os mesmos povos que compartilham o território de lá e de cá, os casamentos, os irmãos, os primos, os tios, os parentes estão circulando nessas fronteiras, fazendo de verdade a experiência do acesso ao bem comum, ao que é comum. O que é comum nesses lugares, as pessoas acessam. Essas pessoas acessam o que é comum nesses lugares, tendo que superar
as barreiras que os Estados nacionais, na sua estupidez, insistem em botar entre essas famílias, separando gente com fronteiras nacionais. Essas fronteiras entre o Brasil, a Argentina, o Chile, o Peru, a Colômbia, essas fronteiras são uma estupidez, porque se nós ficamos invocando a ideia de uma América Latina, mas nós incrementamos essas fronteiras estúpidas, nós só estamos impedindo que exista cooperação, colaboração entre os nossos povos. Enquanto a gente continuar adulando essa ideia de governos regionais, essa mediocridade desses sujeitos que são gerentes de corporações, mas que vertem fardas de gerentes desses países aqui na América Latina, enquanto a gente adular o sonho dessa gente, nós estamos adiando a cooperação, a colaboração entre os povos que deveriam estar cuidando dos nossos rios, cuidando das nossas montanhas, cuidando das nossas famílias e experimentando um jeito de vida que talvez se aproximem daquela ideia de bem viver, ou daquela ideia que os Aymara ou os Quechua chamam de sumac calçai, né, que é um jeito de viver em comunhão com a terra. Comunhão com a terra. Quando eu escuto a tradução de bem viver ou de viver bem, eu fico pensando, tomara que eles não confundam isso com a ideia do bem-estar, que a social-democracia já cansou de fazer para eles e que só deu em fábrica, bugiganga, fábrica, bugiganga, fábrica, bugiganga. A gente não precisa reproduzir isso aqui. Isso aqui é um outro continente. É na mesma terra, mas é em outro continente. Tomara que a gente consiga, com esses encontros nossos, nos desfazer de algumas ideias que estão encalacradas nas nossas cabeças sobre o mundo que nós vivemos, a terra que nós compartilhamos, a riqueza que essa terra tem, o quanto que nós podíamos viver tão bem nessa terra e como que nós temos maltratado mesmo os lugares onde nós vivemos por pura fúria de possuir e de consumir porcaria. Nós consumimos muita porcaria, gente. A maior parte das coisas pelas quais muitos de nós levantam de manhã, trabalha e depois busca um salário para comprar, são porcarias. Pensem bem nisso. Se nós não estamos transformando as nossas vidas num consumo, ao invés da gente experimentar a vida como uma fruição da beleza que é compartilhar a vida com tanta gente, com tantas pessoas, com tantos outros seres aqui na Terra. Ereré. Obrigado, pessoal, de me ouvir tanto. Obrigado, Ailton. Obrigado, Ailton. Enquanto as perguntas... Obrigado, Ailton. Bom, enquanto as perguntas não chegam... Será que chegam? Faço aqui uma pequena animação, né, como mediador da mesa. Vejam só. Esse tema uso comum da natureza é extremamente complexo, como vocês puderam observar pelas duas falas, e a sociedade como um todo tenta traduzir isso, e tenta inventar maneiras de lidar com isso, e talvez a palavra sustentável e sustentabilidade foi uma das tentativas, uma das saídas. A professora Gabriela Scotto e a Isabel Carvalho dizem que sustentabilidade é um conceito com muita fama, mas pouco consenso. E esse é o nosso desafio, o nosso problema, porque como que resolvemos essas questões que envolvem a natureza dentro de considerá-lo um bem comum? Né? Dentro da sustentabilidade, o Inácio Sachs já apregoou que é importante trabalharmos com as dimensões da sustentabilidade. A sustentabilidade... Nessas 8, 9 dimensões, ou no ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, acaba sempre ficando um tanto capenga a questão econômica. Tem um sociólogo uruguaio chamado Guilherme Foladori que diz o seguinte: está todo mundo interessado em discutir a sustentabilidade, inclusive os empresários, desde que não mexam nos seus lucros.
Dentro dessa lógica da crise ambiental que a gente está pondo aqui, está apresentando, na verdade apresentando, não está fazendo ela aparecer aqui para o nosso debate, essa crise está apoiada num modelo de economia que já foi colocado no início aqui na parte da manhã, que se consolidou chamar de neoclássica ou neoliberal, que começa lá nos anos 80 com o Reagan e com a Thatcher, e que se fortalece, chega aos píncaros, se a gente puder dizer dessa maneira hoje, presentemente, né? A professora Marilena Chauí é categórica, que diz que, do ponto de vista ideológico, o esforço neoliberal estará completo quando ela transformar direitos em serviços. Direito à saúde, direito à educação, etc., em serviços de saúde, serviços de educação. Será que a gente está indo por uma lógica parecida quando transforma os serviços da natureza, os serviços ecossistêmicos, e teríamos que começar a pensar em direitos ecossistêmicos? A fala da Cristina e do Ailton Krenak vão nessa linha. Eu sei que a Cris não faz uma crítica nessa linha dos serviços ecossistêmicos como algo negativo, obviamente, mas é o mercado tentando se apropriar de uma função da natureza e, para alguns, já dando resposta, já tem uma precificação, alguns serviços, outros o mercado, como a regulação. Quanto custa a regulação climática? O mercado ainda não deu conta disso, de como precificar isso. E, diante dessa lógica neoliberal, a gente se sente um pouco angustiado, ou totalmente angustiado, como o Ailton coloca na fala dele, na tentativa de reverter. E que bom que a Cris trouxe esses exemplos que são embrionários, pontuais, mas é aquela questão que a gente precisa se espelhar neles, né? O carro-chefe, o mainstream, é, de fato, a economia neoliberal. Mas há outros exemplos muito bem postos pela Cris que dão para nós essa esperança, essa utopia. Como diria o Ítalo Calvino, utopia está a 2 passos de mim. Eu dou 2 passos, me esforço para dar 2 passos, e quando eu chego, a utopia está a 2 passos de mim. E aí eu me esforço para dar mais 2 passos, e quando eu chego, a utopia está a 2 passos de mim. Ou seja, não vai ter fim nunca isso? Não vai, porque você vai perseguir. Se você está interessado em carregar essa bandeira, não da neoliberalidade, mas desses exemplos que a Cris trouxe, né, de exemplos exitosos, e essa nova visão, essa visão que o Ailton traz dos povos da floresta, que a própria ciência já convencionou chamar de etnociência, etnoconservação, né? Que o saber tradicional é extremamente importante, ele compete com o saber científico, e posto nessas 2 falas aqui, a gente tem elementos para poder tentar construir uma outra maneira de pensar o mundo, e até como uma questão de manifesto ou de fato de trabalho de formiguinha, a gente tentar reverter esse quadro negativo que o neoliberalismo nos impõe aí. Bom, em linhas gerais, só para tentar fazer uma amarração das 2 falas e a gente orientar, tem a primeira questão aqui, que é para quem? Temos 2 fichinhas. O Juan Didier, da Federal do Maranhão, pergunta para o Ailton: recentemente, mais um episódio de violência entre os povos indígenas foi notificado. O caso do povo Gamela do Maranhão, Gamela, eu acho que é isso, Gamela do Maranhão, com casos de, sim, claro, de mutilamento, ameaças à vida, o resultado de um contínuo descaso da relação da questão agrária e indígena, favorecendo o latifúndio e o agronegócio. A seu ver, a garantia de autonomia territorial deve ser seguida por quais outros tipos de autonomia, para que se deslegitime uma ordem jurídica e burocrática estatal alinhada ao latifúndio, ao agronegócio, ao neoextrativismo, vide a atuação do INCRA, que não rompe com a estrutura latifundiária no caso dos Gamela, em Viana, Maranhão.
Bom, esqueci de falar, mas nós temos 30 minutos para o debate. Pode responder enquanto isso. Tem mais uma para você. No estado de São Paulo, a depender do governador e do secretário do Meio Ambiente, teremos uma grande quantidade de desterrados, especialmente com a concessão de UCs e a criação de novas áreas de represamento de águas para uso da agroindústria e abastecimento público. Estamos a um passo de privatizar as fontes de produção de água, que são as UCs. O avanço do agroempresariado sobre as instituições públicas é um sinal de que a sociedade está perdendo o controle das instituições públicas. Passo também para você, se você quiser. Primeiro da Gamela. É interessante porque essas duas questões que foram bem apresentadas, porque você não me fez só uma pergunta, você também conseguiu qualificar o tipo de situação de crise que está posta nesses dois extremos, um no Maranhão e outro aqui em São Paulo. Quer dizer, se a gente for tirar a temperatura média da gente, a gente já morreu. Já que nós estamos falando em mudança climática, né? A desgovernança é geral, gente. O resto é só uma máscara. A gente não tem gestão. Há uns quase 20 anos atrás, a Fundação Getúlio Vargas, junto com Fundação Getúlio Vargas, o Pedro estava envolvido nessa experiência naquele tempo, era a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Ford, é isso? A Fundação Getúlio Vargas e Fundação Ford iniciaram um programa que se chamava Gestão Pública e Cidadania. Gestão Pública e Cidadania. Pois bem, acho que tem uns 20 anos, gente. Quer dizer, uma boa parte de vocês aqui estava gatinhando. Tem uma turminha aqui que ainda era neném, eu não tinha nascido. Pois bem, há 20 anos atrás, quando a gente foi ver a emenda para olhar esse negócio de gestão pública e economia e cidadania, esses temas todos, nós começamos a pôr em questão esse tipo de gestão que nós temos, essa governança que nós deixamos se estender até aqui no século XXI, descaradamente. Isso mostra, na verdade, menos uma doença dos reincidentes na forma de representar o governo e mais uma alienação e uma incapacidade de indignação nossa, como pessoas, como cidadão. Se nós tivéssemos uma cidadania capaz de se indignar, nós já tínhamos mudado esse estado de coisa. Não tinha degola de índios no Maranhão, mas também não tinha abusos de prefeitos e vereadores e governadores aqui na maior capital do país, que é São Paulo. Se vocês suportam esses abusos todos aqui, e os Gamela suportam aqueles abusos todos lá, a gente pode debitar na conta da nossa cidadania anêmica. Nós temos uma cidadania anêmica. Se me perdoem, nós temos uma cidadania que chega a ser quase frouxa, porque nós deixamos que esses sujeitos, que por um truque, eles dominam a economia de algumas regiões do nosso país, eles também conseguem dominar a vida política do nosso país. Dominam a vida política do nosso país em diferentes contextos. E isso é uma provocação para que as novas gerações, aliadas com quem ainda tem memória das lutas que fizeram nos anos 70 e 80, se ergam e mostrem que tipo de governança que nós queremos ter no nosso país. Que governança que a gente quer ter? Nós queremos que esses sujeitos que não têm nenhuma legitimidade continuem mudando a legislação ambiental, acabando com as unidades de conservação, depredando com a nossa paisagem toda e reinsiste, se apresentam de novo às eleições, viram deputados, governadores, senadores e governam o nosso país.
Então, nós temos que botar em questão a própria forma de representação que nós estamos permitindo que façam da nossa cidadania. Vocês estão confortáveis, gente, com esse tipo de representação, com esse tipo de representação que ofende a inteligência das pessoas? Então, fora o que mesmo que vocês gritaram? Então, todos os caras que estão por aí, né? Tinha que ser uma avalanche de fora, assim, tinha que começar despencando de cima e embaixo. Uma avalanche. Então, não quero fazer uma provocação com vocês nesse encontro que se abriu pela manhã com abrir um horizonte de um debate muito criativo, enriquecedor para todos nós, mas nós não podemos nos esquecer de que para que tenha consequência esses nossos encontros, nós temos que exercer a nossa cidadania. Exercer a cidadania, eu sei que para alguns de nós parece que é uma coisa muito desafiadora, que é muito difícil, mas vocês podem ter certeza, um dia que eu estava na frente de um desses congressos nacionais nossos aí no passado, e me senti desafiado a expressar o meu sentido de identidade e de alteridade, eu peguei uma tinta preta de genipapo e eu pintei o meu rosto em protesto pelo tipo de política que estava sendo feita naquele ambiente que era o Congresso e mostrei o meu sentido de estar aqui, de participar dessa tribo que tenta ser o Brasil e de mostrar que os acordos entre nós têm que ser cumpridos. Os compromissos que nós fazemos têm que ser cumpridos. Nós temos que cumprir nossas obrigações. E isso, para mim, é o sentido mais assim raso de cidadania. E se esses sujeitos querem assaltar a nossa cidadania, a gente tem que reagir, tem que protestar e tem que fazer valer o sentido de que nós somos cidadãos daqui desse país. É isso. Tem uma pergunta que eu já deixei com a Cris, para ela. Você quer ler? A pergunta diz, Helena, o uso dos termos recurso natural não é a mesma lógica do pagamento por serviços ambientais, de valoração da natureza? Será sustentável e ético usar a natureza como recurso? Eu acho que essa pergunta levanta algumas questões interessantes e pertinentes da gente discutir nessa mesa, que tem a ver, por um lado, com a semântica, então, as palavras que a gente usa para se referir à natureza, aos recursos naturais, aos próprios serviços ecossistêmicos, por exemplo. Porque o recurso natural, sem dúvida, vem dessa ideia de que a gente está falando daquela parte da natureza que a gente pode extrair e usar para alguma coisa em termos materiais, normalmente aquela que entra na economia, mas já tem um uso mais consagrado, e o uso sustentável vai depender, entre muitas coisas, de algumas dessas que eu falei aqui agora há pouco. O ético não está, a meu ver, no uso em si, porque também, como foi falado aqui de manhã, desde que a nossa espécie desceu das árvores, a gente faz uso dos recursos naturais e a gente impacta o mundo de uma maneira ou de outra. Então, a opção não usar, talvez quando a gente tiver a inteligência artificial comandando tudo, a gente tenha dominado a fotossíntese. Tem outras maneiras de não usar os recursos, mas o uso dos recursos caminha para e passo com a evolução da nossa espécie, né? Então, não tem como... O que, sim, tem que ser colocado em discussão é a maneira como e a ética do uso, dos tipos de uso diferentes que a gente tem da natureza ou dos recursos naturais, se quiser chamar dessa forma. Eu acho que a palavra recurso, como ela já é um pouco mais consagrada, eu não vejo tão problemática, mas eu posso dizer que a expressão serviços ecossistêmicos tem muito mais debate sobre essa definição, esse conceito. Inclusive, na hora de montar a palestra, eu fiquei na dúvida,
porque justamente ela está associada a essa questão de ser um serviço, então, né, de ser uma coisa realmente ligada à economia, à natureza, como se a natureza estivesse lá para nos prestar um serviço. Né? Se a gente não estiver aqui, ela vai continuar funcionando muito bem, obrigada, da mesma forma. Então, existe todo um debate na academia acerca do uso dessa expressão, e tanto é que, no painel intergovernamental da ONU, que é um painel equivalente ao IPCC, que está em andamento, mas que está olhando para a biodiversidade, a contribuição da biodiversidade para o bem-estar humano, houve uma grande discussão, eu acho que de mais de ano, com relação a todos os atores que estão participando do painel, sobre que conceitos que a gente vai usar, e um dos que foi deixado de lado foi o conceito de serviço ecossistêmico, justamente por causa dessa conotação econômica que ele tem. E foi substituída por, a Cristiana que me corrija se eu estiver errado, os benefícios que a natureza, as contribuições que a natureza traz para o bem-estar humano. E essa grande mudança não é pouco, né? É uma mudança conceitual, mas não é pouco, e ela decorre de um outro fato notável que merece a gente chamar a atenção aqui, que esse painel, pela primeira vez, além dos cientistas que estão fazendo esse levantamento sobre a biodiversidade e os benefícios, as contribuições para o nosso bem-estar, as populações tradicionais e indígenas também estão sendo chamadas. Então, é um painel intergovernamental e tipos de conhecimento, e graças a esse ambiente diverso que essa discussão, por exemplo, do termo serviços ambientais pode ser feita e ele pode ser mudado. Né? Acho que é isso. Senão eu falo. Nós temos, pela organização aqui, só mais 5 minutinhos. Eu vou pedir para o Ailton ser breve. Tem um conjunto de questões que, obviamente, vou ter que passar para eles depois, mas as próximas questões ao Ailton basicamente proposta, uma coisa mais propositiva, Ailton. Quais são as ações, as estratégias para conseguir ter transformar a natureza num bem comum? Eu pensei que seria muito interessante que a gente considerasse a possibilidade, pensando nesses serviços ecossistêmicos, incluir no rol desses serviços ecossistêmicos alguma coisa pelo qual qualquer empreendedor teria que pagar. Qualquer empreendedor. O sujeito vai fazer um empreendimento em agricultura ou em qualquer outra extração de recursos, de bens da natureza, como estamos mencionando, como está posto para o mercado, essas coisas, que ele pague pelo uso que ele vai fazer digamos, de cada 10 mil hectares, de cada 100 hectares que um empreendimento for incidir sobre aquela área, que ele tenha que dispor uma área do mesmo tamanho para a conservação da mesma paisagem que ele está incidindo sobre ela. As pessoas podem achar isso absurdo, podem achar que eu estou inviabilizando que as pessoas que inventem novas atividades, mas vocês pensem bem, se o Brasil vai ampliar em mais 6 mil hectares as áreas no Cerrado e na Amazônia para a atividade do agronegócio, que esses empreendedores fossem obrigados a dispor outra área correspondente a essa que eles vão incidir sobre ela, tendo que investir na restauração ou na manutenção de ecossistemas que já estão constituídos do tamanho dessas áreas que eles estão dispondo. Isso tem a ver com a ideia do bem comum. Tem a ver com a ideia do bem comum, porque um empreendedor está se apropriando de alguma coisa que é comum e que vai virar privado. Quando tiver lucro, vai ser dele, ele não vai distribuir os lucros dele comigo e com você.
Ninguém, pelo menos na economia capitalista, ninguém é obrigado a fazer isso, né? Então, que ele seja obrigado a entregar para o interesse comum, para o bem comum, o tamanho da área que ele vai dispor para o empreendimento dele. Eu acho que seria uma boa maneira de inibir um pouco essa sanha desenvolvimentista que avança sobre a natureza como se fosse um campo largo, que não tem nenhuma reserva que pode entrar. No caso da mineração, por exemplo, a atividade da extração mineral, eu acho que deveria ter uma suspensão, de qualquer expectativa de novas áreas de exploração mineral, além daquelas que já estão apropriadas pelo setor mineral, até que eles adotem práticas aceitáveis na atividade da produção mineral. Porque o que fazem na atividade de produção mineral no Brasil hoje, faziam na África no século XIX, faziam em alguns lugares da Europa no século XX, mas não fazem mais em nenhum lugar do mundo, a não ser aqui, nessa terra de ninguém. Então, deveria suspender, o DNPM deveria suspender qualquer expectativa de nova autorização de lavra, mineração, extração. Consolidem os lugares que eles já furaram, que já esburacaram tudo, restaurem os lugares que já danificaram, como a bacia do Rio Doce. Eu não falei no meu rio, eu não falei no rio, no nosso rio que está em coma, porque eu achei que não tinha sentido eu chegar aqui e escandalizar vocês com o que eles fizeram com 680 quilômetros de um rio, deixando esse rio em coma, com o fundo dele transformado num carpete de lama tóxica. E essas mineradoras não pararam de ter lucro, gente, nos últimos 20 anos, junto com os bancos. As mineradoras e os bancos, eles se entupiram de dinheiro. E agora que eles arrebentaram com a bacia do Rio Doce, eles fingem que não é com eles e saem assoviando e vão lá para a Austrália. Então, eles fingem que são canguru. Então, a gente precisa criar constrangimento e obrigar esse capitalismo predador a ter um pouco mais de dificuldade para se implementar e para se instalar no nesse nosso território, digamos, comum, que nós chamamos de Brasil, mas que a gente ainda não consegue ter a governança dele, porque ele é um pouco maior do que as nossas capacidades, digamos, de interação com os diferentes biomas, com as diferentes regiões do nosso país. Por isso que eu ressaltei que há 40 anos atrás o Brasil era chamado a Amazônia era chamada de Inferno Verde. E hoje ainda tem gente que continua chamando a Amazônia de lugar remoto, de lugar não sei o quê, como se não fosse a nossa casa comum, que a gente devesse ter corresponsabilidade de cuidar desse território. Um território que continua prestando um serviço, esse tal do serviço ecossistêmico, que é de fazer chover em cima dessa região do centro-oeste e daqui do sudeste. Se a Amazônia não transpirasse, não mandasse os rios voadores de chuva para cá, a gente não teria chuva aqui. Nós temos chuva aqui porque vocês conhecem os estudos que já foram feitos e que mostram como que as águas são trazidas, produzidas na floresta amazônica e trazidas para aqui na forma de chuva. Então, todo esse serviço que essa floresta tropical maravilhosa, além de ser a casa, o abrigo de milhares de pessoas,